Galera, se vocês queriam ação, com certeza o episódio dessa semana de Attack on Titan não deixou a desejar. Fica nesse vídeo que na sequência eu já vou contar pra você detalhe a detalhe do que aconteceu. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. Nesse vídeo, galera, eu vou contar pra vocês tudo o que rolou no episódio 77 de Attack on Titan. Então assim, desde o campo de batalha pegando fogo até algumas tramas, algumas confissões. Então fica nesse vídeo que na sequência eu já vou contar pra vocês. Galera, e não se esqueça, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva. Isso vai ajudar demais na divulgação do meu trabalho. E agora vamos lá pro vídeo. O início do capítulo, galera, ele recapitula um pouquinho do que foi no final do capítulo passado. Então, dos amigos do Eren decidindo se eles ajudariam ou não na batalha. Então, o que essa cena fica muito clara pra gente, assim. Eu falei no vídeo anterior, né, então eu especifiquei, mas o que nesse episódio deixa muito mais claro? Que o único ali realmente que ainda tem a fé e confia muito no Eren é o Armin. Porque todos os outros, de alguma maneira, e até pelas atitudes do próprio Eren, eles se deixaram abalar, né? A fé de acreditar mesmo. Eles têm dúvida em relação às atitudes e principalmente a decisão que o Eren vai tomar. Eles não sabem exatamente qual que é o plano dele, o que ele vai fazer. Com exceção do Armin, que continua com aquela fé inabalável realmente que o Eren tem um plano e que tem que ser seguido. E nós podemos até verificar também, galera, a própria Mikasa, até ela... dada aquela última conversa que ela teve com o Eren, que o Eren fala realmente assim, ele foi bem cruel com ela, né? A gente sabe realmente o que ele falou, foram palavras ali que a machucaram bastante, até ela realmente tem dúvidas em relação a isso. Porém, essas dúvidas não impedem, e ela mesmo diz isso, que ela quer ajudar. Por mais que ela não saiba exatamente qual é o plano, qual é o objetivo dele. Então, na sequência do episódio, nós vemos os amigos deles, os amigos do Eren, indo ajudar, indo auxiliar no campo de batalha. E aí, o que nós conseguimos? Até uma cena bem interessante que nós conseguimos separar. Que no momento que eles estão indo na direção, indo para ajudar o Eren, né, saindo lá do calabouço da prisão onde eles estavam, o Armin, ele lembra de algumas palavras que o Eren diz. Então, dizendo até uma pergunta, na verdade, que ele faz, se ele acabasse com todos os inimigos de Parades, finalmente eles poderiam ter paz. E o Armin lembra disso, desse questionamento, dessa pergunta dele, né? Então isso, nitidamente no capítulo, nós conseguimos ver que o Armin fica preocupado. Porque talvez aquela pergunta que ele fez lá atrás... tem alguma relação com as atitudes que ele está tendo agora. Então isso deixa o Armin muito preocupado. E aí, voltando ao campo de batalha, galera, qual o cenário que nós temos? Nós continuamos vendo Marley dizimando os Eldianos. Obviamente, como eu tinha dito no vídeo anterior, muito pelo fator ali do ataque surpresa e do poder de fogo deles, né? Nós vemos também Eren resistindo ali na medida do possível as investidas tanto do Reiner quanto do Galliard. Tem até uma cena engraçada falando no Galliard, galera, que ele vai seco tentar fazer um ataque ali ao Eren e o Eren consegue acertar um golpe nele, um soco realmente na cara do Titã Mandíbula, que tira ele totalmente de ação. Ele não consegue, foi tão forte que ele não tem reação alguma. E aí há uma cena interessante onde o Reiner fala com o Eren, falando que aquilo tem que acabar, aquela disputa tem que acabar esse sofrimento de todos. Inclusive, o Reiner deixa bem claro que ele quer acabar também com o sofrimento do Eren, né? Porque ele entende que toda aquela situação, o Eren também está sofrendo. E aí, galera, numa tentativa de acabar com aquela batalha, de fato acabar com aquele sofrimento de todos, o Reiner, ele faz uma investida contra o Eren. Então ele tenta ali subjugar o Titã, né? O Titã de ataque, tentando tirar o Eren pela nuca do Titã, ou seja, ele mataria o Eren e acabaria com aquela disputa. Porém, obviamente, não dá certo. Nós vimos que nas últimas tentativas, os últimos embates entre o Reiner e o Eren, realmente o coitado do Reiner, ele deve ser brasileiro, porque ele não desiste nunca mesmo, né, galera? E o que acontece? Além de ele não conseguir finalizar aquela luta, o Eren quase arranca a cabeça do Titã encouraçado. E aí pergunto pra vocês, galera, vocês separaram que eu disse que ele quase arrancou.
Por que que ele não conseguiu arrancar? Muitos vão dizer, o Reiner conseguiu sair dali da situação, e não foi isso que aconteceu não, galera. Ele só não arrancou a cabeça do Titã, porque no momento onde ele iria finalizar ali, ia arrancar a cabeça do Titã, o Titã encouraçado, o Reiner, ele toma uma pedrada, vem uma pedra e acerta ele e joga ele longe. Acerta bem na cara dele e acaba jogando ele longe. E aí pergunto pra vocês, quem atacou essa pedra? Quem no universo de Attack on Titan só fica atacando pedra? Exatamente, galera, o Zeke. O Zeke aparece de cima da muralha e ataca, consegue acertar, né, o Reiner com a pedrada. E obviamente ele está ali para encontrar o Eren, né, para que os irmãos de fato consigam ali se unir. Galera, eu posso dizer para vocês uma coisa, se o Eren naquele momento precisava de um reforço, né, numa ajuda no campo de batalha, a melhor opção dele realmente seria o Zeke, que acabou aparecendo para ajudar. Isso porque o Zeke transformado em Titã Bestial, qual que é o ataque principal dele? É o ataque à distância, justamente com esse arremesso dele, né, que nós vimos aí nas temporadas anteriores e o quão destrutivo ele é. Então, o Zeke chega ali para ajudar o Eren. Primeira coisa, ele já acerta o Reiner, né? Ele vê lá o embate entre os dois, acerta o Reiner. E aí ele começa a mudar o jogo naquele campo de batalha. Então, nisso, ele começa a derrubar os dirigíveis, que era algo que estava dizimando os soldados da facção Jäger, né? Então, ele já começa a tacar pedra e derrubar os dirigíveis. Ele começa a atacar pedra na direção dos soldados também, que estavam lá, os soldados de Marley. E a gente sabe o quão destrutivo e o quão eficaz é esse tipo de ataque. E ele começa a realmente virar ali o panorama do campo de batalha. E aí, galera, obviamente que vendo aquela situação, vendo que o cenário no campo de batalha ele estava mudando de um cenário favorável para um cenário caótico, o comandante Magath e a Pieck, eles não poderiam ficar ali simplesmente olhando. Então, eles vão tentar se posicionar para usar a arma anti-titã contra o Zeke, contra o Bestial, né? Porém, galera, o Zeke, obviamente, ele já faz a leitura do campo de batalha. Então, ele percebe essa movimentação da Pieck em forma de titã carroceiro, né? Ela estava carregando a arma anti-titã. E já começa a atacar as pedras na direção deles, justamente para que eles não tivessem tempo para se posicionar e conseguir usar a arma contra ele. E aí o episódio ele foca um pouquinho agora na Gabi e no irmão do Falcon. Então eles decidem ali sair pela cidade para tentar resgatar o Falcon. Nisso nós vemos também todos os soldados e os oficiais que estavam presos. Eles são libertados para ajudar ali na batalha, defender realmente Parade. E aí vocês devem lembrar, galera, que no episódio passado eu falei que a Helena ela estava desesperada vendo aquela situação de destruição totalmente desfavorável à facção Jäger, né? E nesse episódio o cenário muda completamente. Então ela está ali olhando toda a destruição que está sendo causada pelo Zeke, né, na forma bestial, e ela está vislumbrando aquilo e realmente muito satisfeita que finalmente o objetivo deles, que é fazer o Eren encontrar o Zeke, ele vai ser concretizado. E aí nisso o episódio ele volta ao campo de batalha, então nós vemos o Titã de Ataque, o Eren, né? Ele caminhando em direção ao Zeke, ele caminhando bem devagar, quase se arrastando ali, porque afinal ele estava bem ferido, né? Ele estava lutando contra dois titãs e dois titãs que são bem experientes. Então ele vai indo na direção do Zeke e nisso, do nada praticamente, surge o Reiner para tentar impedir ele. O foco dele é não deixar eles se encontrarem. Porém, quando ele chega próximo do Eren, o que acontece? Vou dar uma chance para vocês. Exatamente, galera, ele toma outra pedrada do Zeke. E aí, galera, finalmente os amigos do Eren chegam ali ao campo de batalha. Então, qual o cenário que eles se deparam? Eles veem que a situação não era bem aquela que haviam falado para eles. Então, assim, estava uma situação tranquila, tranquila não, né? Porque afinal era um campo de batalha, mas estava uma situação muito controlada a favor da facção, a favor de Parades, né? Então eles ficam sem entender. E quando eles veem o Zeke ali naquela forma bestial, no Titã Bestial, eles ficam confusos, porque afinal o Levi estava cuidando dele, tanto o Levi e a Hanji estavam cuidando do Zeke. Então se ele estava ali e estava conseguindo ajudar,
é porque eles falharam na missão. E aí, obviamente, eles chegaram à conclusão que se eles falharam na missão é porque eles foram derrotados e provavelmente estariam mortos. E aí, obviamente, que com esse pensamento, não sabendo o que tinha acontecido com o capitão, isso gera para eles ali uma dúvida, uma confusão do que fazer, se eles ajudariam mesmo. E novamente o Armin, ele vem com aquela crença dele no Eren, falando que eles têm que sim ajudar, que o único caminho é eles ajudarem o Eren a encontrar com o Zeke. Inclusive essa cena é muito engraçada para quem lê o mangá, porque tem uma expressão muito característica que a Helena faz nesse momento. E o Estúdio Mapa, eles se produziram exatamente igual ao mangá. Ficou muito boa essa cena. Ela vai estar passando aqui para vocês, então vocês vão ver. É uma cara realmente bem assustadora, mas é engraçado que ela vai de uma cara assustadora para uma cara satisfeita. A partir do momento que ela vê realmente que o Eren vai conseguir encontrar o Zeke e que o Armin e os amigos dele, eles vão ajudar também para que isso aconteça. E aí, galera, o episódio volta ao foco a Gabi e o irmão do Falcon, e eles conseguem de fato localizar o Falcon. Então eles localizam o Falcon e eles ali vão se abrigar. Primeiro, para fugir daquela batalha que está acontecendo, né, de todo aquele tumulto, toda aquela destruição, e também com receio que algum soldado encontrasse eles ali, de repente prendessem eles, ou até pior, matassem eles, né, por eles serem de Marley. E aí tem uma cena muito legal, galera. É até bem emocionante porque a Gabi vendo toda aquela situação, ela escutando alguns eldianos, demonstrando preocupação tanto por ela quanto pelo Falco, ela percebe que todo momento ela estava enganada, que ali em Parades não era exatamente como ela escutava e como Marley vendia a imagem para eles, né? Eles não eram demônios, eles eram pessoas assim como quem vivia em Marley. Então isso ela realmente cai na real, é uma cena que ela demonstra arrependimento. Eu acho que por tudo que ela pensou e pelas atitudes que ela teve também, né? Tratando eles ali como demônios e não como pessoas. E nós conseguimos ver, assim, na expressão dela realmente esse arrependimento. E aí, galera, na sequência tem uma cena muito legal também, que é o Falco se declarando pra Gabi. Então é bem engraçado no começo, porque ela fica muito sem graça, ela questiona, mas o que você está falando? Do que você está falando? E ele faz questão realmente de deixar claro o sentimento dele, que ele tem por ela, e também deixando claro, isso fica claro nas palavras dele para quem está assistindo, que ele faz isso porque ele sabe que a qualquer momento ele pode virar um titã. A partir do momento que o Zeke der o grito, ele vai virar um titã, porque ele bebeu o vinho que continha o fluido espinhal do Zeke. Então ele, independentemente do que acontecer a partir daquele momento, ele queria deixar muito claro qual é o sentimento dele em relação a Gabi. E o episódio volta ao foco ao campo de batalha. Então nós vemos o Eren continuando, prosseguindo, né, na direção do Zeke, naquela morosidade dele, pois ele estava ferido. E nós identificamos também, galera, nós conseguimos ver um esqueleto de titã, e aquele vapor bem característico quando um titã é morto. E nós, obviamente, identificamos que é o esqueleto do titã carroceiro, da Pique. Os soldados da facção Jäger, eles começam a comemorar. Nisso o primeiro esquadrão chega um segundo esquadrão, que é o esquadrão do Plock, e pergunta pro líder do primeiro esquadrão, pô, quem que foi que matou, quem que foi que derrotou? E aí o líder do primeiro esquadrão perguntou, não foi um de vocês? Não foi alguém do seu esquadrão? E aí, galera, vem uma reviravolta assim, sensacional do capítulo. E nesse momento do episódio, galera, eu lembrei de uma frase que eu vi bastante, que é aquela frase assim, a pessoa se acha esperta, mas sempre tem alguém mais esperta que ela. E eu vou explicar para vocês o porquê dessa frase. O Zeke achou que ele foi muito inteligente ali de atirar as pedras e não deixar que o comandante e nem a Pique posicionassem a arma anti-titã para acertar ele. De fato, ele foi muito inteligente. Porém, ele não contou realmente com essa estratégia que seria usada. E qual foi a estratégia e qual foi a armadilha que eles caíram? Na verdade, a Pique, ela saiu da forma titã, então ela deixou de fato que aquela esqueleto ficasse ali aparentando como se ela tivesse sido derrotada. Aquele esqueleto serviu
como uma espécie de uma barreira, de um escudo protetor, para que os soldados de Marley começassem a acertar os soldados da facção Jäger. Então eles ficaram ali se escorando realmente nesse esqueleto, né, nessa ossada ali do Titã Carroceiro. E o melhor de tudo vem agora, galera. O comandante Magath, ele estava na arma anti-titã e devido ao vapor que subia, o Zeke não conseguiu ver. Quando o Zeke percebeu, o comandante já virou a arma e acertou um tiro em cheio nele. E aí, galera, obviamente por esse tiro ter acertado em cheio o Zeke, ele pega mais ou menos na região do pescoço. O Zeke não teve reação alguma e, como consequência ao tiro, ele cai de cima da muralha. Ele já cai praticamente desfalecido, até porque nós todos sabemos o poder de fogo dessa arma anti-titã. E na parte final do capítulo, galera, o que nós vemos? Nós vemos todo mundo que estava no entorno vendo aquela situação espantado. Ninguém esperava que o Zeke seria atingido daquela maneira. Nós vemos também um comandante muito preocupado em finalizar o Zeke, para que ele não tivesse a oportunidade de dar o grito e transformar as pessoas que tomaram o vinho com o fluido espinhal dele, transformarem essas pessoas em titãs. E nós vemos também o Eren, mesmo após o Zeke tomar o tiro, prosseguindo na direção dele. E com isso se encerra o capítulo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. Será que o Zeke morreu? O Eren vai conseguir chegar nele? Será que o Zeke vai conseguir usar o grito dele e transformar as pessoas em titãs? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E novamente, galera, deixa seu like, deixa sua inscrição e até a próxima. Fui!